Você sabe, né? Oi, boa noite. Hoje o nosso evangelho vai ser feito com todos os membros aqui da família, né? Nós fazemos no domingo. Agora. Boa noite então a todos. Hoje o nosso evangelho vai ser feito em família, né? No domingo nós fazemos o evangelho em casa. Então nós vamos fazer do mesmo jeito de todos os dias, mas com todo mundo aqui participando do nosso evangelho. Vamos fazer da mesma forma, fazer a leitura inicial, fazer a prece. E hoje nós atentamos para colocar água para fluidificar. E ontem alguém perguntou para nós se era legal colocar água para fluidificar em casa. Sim, é recomendável sim, que a gente, depois do evangelho, tomar água, porque a espiritualidade vem e fluidifica para nós. E vai ficar um remedinho para nós, depois do evangelho. Né? A Ludmila vai passar para mostrar quem são as pessoas que estão aqui na mesa. E todos vão participar do evangelho, conforme nós falamos. Oi. Boa noite, meus amigos. Então, hoje é o nosso evangelho semanal, que agora virou diário. Vamos ver quem que já entrou aqui. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu só consigo ver quem tá assistindo se fizer algum comentário. Eu não consigo ver quem tá, às vezes passa batido, não fala o nome. Mas quem tá comentando aqui, eu consigo ver. A Meire, a Célia, Mariliane, Basilissa, boa noite. Eliane, boa noite. A Meire, o Donizete lá de Indaiatuba, abração. A Rose, Ronaldo de Souza, boa noite. A Helena, nossa amiga. A Nádia, a Lúcia. E todos mais que estão aí, tá? Querida Sil, aqui ó, a Basilissa colocou pra você aqui, ó. Ah, oi, tudo bem, Basilissa? Um beijão. Então, hoje a gente vai fazer no formato que a gente faz em família. Então, a gente vai iniciar com a prece e as leituras, né? Depois o Hélio comenta um pouco e a Yasmin gosta muito de comentar. Então, ela vai comentar um pouco hoje para vocês, tá? O André também, se ele toma coragem, também vai. Ela. Tá bom? E outra coisa, eu queria falar rapidinho, eu sei que a gente tá até passado um pouco da hora. Ontem o nosso tema que caiu foi a caridade, né? E aliás tem caído sempre. Nós recebemos uma doação ontem, através da Roberta, que faz o curso com a gente, lá na Casa da Prece. A amiga dela, que se chama Adriana, que mora em São Paulo. Foi uma doação que veio de outro país, de um amigo dela, e ela encaminhou como em forma de cestas básicas para a gente entregar para algumas pessoas. Então, você vê, é o que elas disseram para a gente aqui, que o pouco faz muito, né? As pessoas que receberam ficaram imensamente agradecidas, não tinham, já estavam assim sem ter o que fazer em casa, e aí a gente vê o quanto que a gente pode fazer pelas pessoas, às vezes tirando um pouco do nosso muito que a gente tem e deve agradecer, né? Então a gente agradece a Roberta, a Adriana, tá? E elas têm planos para continuar esse projeto e de ajudar as pessoas durante esse período muito difícil que as pessoas vêm enfrentando por não poderem trabalhar, tá bom? Então vamos começar, né? Bom, vamos à leitura hoje do Pão da Alma. Quem faz é o André para nós, toda semana, né? Todo domingo. Então ele vai abrir e fazer a leiturinha dele hoje, pra gente ver. Decisão. Não te deixes vencer
por qualquer desalento. Não escutem quem fala em descrença é fracasso. Regras e lição que se faz necessária. O pensamento é o leme da embarcação da vida, para onde o direciones os teus passos, te segue a montanha ou o abismo e decisão que tomas. Muito bem. Muito bem, decisão que saiu para nós hoje aqui. Vamos, então, meditando nas palavrinhas que o André falou para nós, elevar os nossos pensamentos. Buscar a Jesus, nosso Mestre de todas as horas, que está conosco todos os dias das nossas vidas, especialmente quando estamos unidos em preces, em vibrações de amor para os nossos irmãos que estão sofrendo no dia de hoje e nos dias que têm passado. Algumas das pessoas que estão nos acompanhando todos os dias têm nos mandado os nomes das pessoas que pedem oração e nós, nesse momento, lembramos delas. Lembremos dos seus nomes, dos seus pedidos e encaminhamos agora para Jesus, através da espiritualidade amiga que nos acompanha. Pedimos a eles que levem, então, nossas energias de amor e que eles, recolhendo-as, transformem em remédio curador do corpo e da alma, que eles recebam, tranquilizem-se, e aqueles que estão reclusos em casa, nesses dias da pandemia, nós também mandamos as nossas preces para serenar as suas mentes, os seus corações, tranquilizarem-se, retirar a ansiedade do peito e também estarem em paz. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos guarde e que a leitura de hoje sirva para nós de alento para os nossos dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações, livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, gente. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão por suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida,
de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles a moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para procurar em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenuncia a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas. A mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e a vereis dar ainda, com abundância, seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer para que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como usado o pão material. Não vos coloqueis dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide então procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Muito linda essa passagem. Para comentar esse texto da árvore da vida, muitos chamados, poucos escolhidos, nós temos que rememorar algumas passagens que Jesus também nos legou no seu evangelho, né? E um deles que me ocorre agora é o relato da porta estreita, da porta larga e da porta estreita, né? Para seguir, fazer a vontade do meu Pai, conforme Jesus tem falado, nós temos que abdicar de muitas coisas que nós, ao longo da vida, viemos relegando a segundo plano, deixando de lado algumas coisas que nós poderíamos fazer. Porque a porta larga é a porta fácil, a porta que você consegue passar muito facilmente por ela. Mas a porta estreita, ela é feita de muita renúncia, de muitos atos que nós cometemos no dia a dia. Talvez nós tenhamos que parar com eles para nós conseguirmos passar pela porta estreita. Para fazer a vontade de Deus não é fácil. As corrupções, o desregramento do dia a dia faz com que a gente escorregue em pequenas coisas. E isso faz com que nós, às vezes, afastemos um pouco, ou moldemos a árvore da vida, que é o Evangelho de Jesus, à nossa maneira, interpretando a nossa maneira, e não conforme ele pede que seja interpretado, né? Deixamos de fazer, às vezes, algumas coisas que estão ao nosso alcance, mas por comodidade, por lei do menor esforço, nós deixamos passar. Num desses evangelhos da semana, nós falamos da nossa utilidade no dia a dia,
dentro do Evangelho de Jesus, dentro da palavra do Mestre, de ajudar o nosso próximo. Às vezes nós temos essa oportunidade, falei no dia, inclusive, nesse dia do Evangelho, daqueles que estão pelas ruas da cidade. E nós, às vezes, ignoramos, muitas vezes por comodidade, outras vezes por orgulho. O que será que vão falar de mim se me ver ajudando desses que estão caídos pelas ruas da cidade, às vezes envolvidos com as drogas, com a bebida, e às vezes estão realmente doentes, tiveram um surto, um ataque, algo que aconteça com eles que não faz com que eles não andem e estão ali esperando que as mãos dos cristãos, conforme fala o texto aqui, vá socorrê-los no dia a dia. Então, a árvore da vida, falada aqui no Evangelho, ela representa para nós o que nós fizermos de bom. E tudo que fizermos de bom para o nosso próximo, que será feito para ele, mas o reflexo é em nós. Nós recebemos, sem exigir nada em troca, nós recebemos em saúde, em paz de espírito, porque essa é a promessa de Jesus. Quando fazemos algo para aqueles que ele chama dos filhos do Calvário, nós estaremos fazendo em benefício próprio. E isso sem exigir nada em troca. Porque uma vez que nós fizermos e sairmos por aí contando essas vantagens, entre aspas, para os outros, nós já estaremos recebendo a nossa recompensa. Não é? Então, a árvore da vida, conforme diz aqui, foi moldada ao longo dos tempos pelas religiões que são fundadas por homens. E os homens são imperfeitos. Então, cada um à sua maneira foi moldando, podando a árvore para atender aos seus anseios, atender aos seus desígnios dentro das religiões, todas. Não é? O Espiritismo vem falar para nós da pureza da doutrina. Mas também dentro da doutrina nós temos casos, conforme já vimos, de pessoas que tentam puxar as palavras do Evangelho para o que ele prega na sua religião, nas suas casas de oração também. Então, perfeito é Jesus. Ou seja, todas as religiões deveriam estar de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Todos eles. Então, nós devemos colocar Jesus à frente de qualquer religião que esteja ao alcance das outras pessoas. Naquelas que se comunicam pela TV, muito mais ainda. Muito mais, porque abrangem uma maior quantidade de pessoas. Entra nos lares. Então, muitas vezes o que nós pregamos não é o que realmente nós fazemos no nosso dia a dia. Muita gente quer o aplauso das grandes multidões. Mas no dia a dia ainda é o tirano doméstico, muitas vezes aquele que na rua é uma coisa, no trabalho é uma outra, e em casa é aquele que faz tudo diferente do que ele faz com os outros na rua. Então, é para essas pessoas que nós recomendamos que sigam o Evangelho de Jesus. Faça a leitura do Evangelho em casa com os familiares, o Evangelho do lar que nós tanto falamos dentro da doutrina, e às vezes a pessoa não acha um tempo suficiente para que ele sente meia hora por semana, 40 minutos por semana, e traga Jesus para dentro do seu lar, para pernoitar pelo menos uma noite na sua casa, trazendo essas palavras que são do Consolador prometido. Então, se nós estamos de acordo com o que a leitura nos falou, nós temos que abdicar de muitas coisas. Abdicar, renunciar a mais coisas ainda, para que nós estejamos conectados com o alto,
conectados com as entidades venerandas que estão lá nos pedindo que façamos algo a mais. Que nós não sejamos mornos, conforme falou Jesus, para que nós coloquemos em nossas vidas um objetivo maior. Nós preparamos para tudo que nós vamos fazer, preparamos para viajar, preparamos para estudar os nossos filhos, preparamos para isso, guardamos dinheiro para aquilo. Só não preparamos para a nossa passagem para o plano espiritual. E quando chega o nosso momento, muitas vezes nos encontram de mãos vazias, frios, indiferentes. E quando nós damos conta, já é muito tarde. Já é muito tarde para reescrever uma nova história, conforme Chico nos falava. Se a gente não consegue voltar lá atrás e fazer um novo começo, mude agora e faça um novo fim. Então muita gente me fala isso. Eu estou muito velho para estudar. Estou muito velho para começar um estudo na casa espírita. Ninguém está velho, tão velho, que não consegue acompanhar um estudo de doutrina para uma mudança interior, para uma melhora interior, para uma melhora de vida. Ninguém está tão fora da realidade assim que não possa acompanhar. Mas eu tenho o vício disso e o vício daquilo. Não importa que tenha o vício. É para esses que Jesus veio. É para esses mesmos que esse Consolador também veio à Terra, para que as pessoas estudem, vejam as necessidades e faça dele, uma escora para seguir em frente com os problemas atuais, com os problemas do dia a dia. Todos os dias das nossas vidas, nós temos a oportunidade da mudança. Mas o homem tem medo da mudança. Ele acha que não consegue. Por isso que nós vemos tanta gente que são católicos espíritas, porque não tem coragem de mudar realmente. Eu costumo fazer isso, fazer aquilo, mas eu gosto da doutrina, eu leio, eu participo às vezes de palestras, mas mudar eu não quero. Então ainda não é a hora, não estamos prontos para a mudança completa. Eu brinco, às vezes, falando disso, de contar a história do Gandhi, do Buda, que fazia as pregações maravilhosas dele. A mudança completa nós ainda não queremos. Então o Buda fazia uma palestra linda e alguém ali ouvia, entre vários. Quando encerrou a palestra, ele falou da honestidade das pessoas. É uma coisa que nós falamos muito na Casa Espírita também. Falou muito da honestidade, do valor da honestidade, do ouro que é chegar em casa, descansar tranquilo, porque ela é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa honesta. Quando ele encerrou, veio uma pessoa e falou para o Gandhi assim, para o Buda assim: olha, eu estou maravilhado com a sua palestra. Tua palavra me tocou profundamente. Eu sou ladrão, e eu sou ladrão de galinhas. Todo dia eu roubo uma galinha para me almoçar. Mas agora, ouvindo a sua palestra, eu decidi mudar. Eu vou roubar uma galinha a cada 2 dias. Então não estamos preparados para a mudança completa ainda. Muitos de nós. Mas é necessário voltar a nossa mente para dentro de nós. Só nós sabemos que nós precisamos alterar. Devemos mudar. Só nós sabemos. Então, o Evangelho de Jesus para hoje, para o dia de hoje, nos fala disso. Em tempos de mudanças mesmo. Com essa epidemia, nós estamos mudando os nossos hábitos todos os dias. E mudando para melhor. Porque ficar em casa, retido, porque não queremos pegar o vírus, também foi uma sacada da espiritualidade para nos reunir de novo em família. Continuarmos em família. Mas aí há a renúncia de deixar os equipamentos eletrônicos de lado, né, André? Yasmin? Deixar os telefones celulares
com essas mensagens horrorosas que chegam todas as horas pelo WhatsApp, olhar as pessoas pessimistas que estão ainda achando, mas vai morrer muito mais gente. Quem sabe se vai morrer muito mais gente ainda, mas todos os dias alguém está falando para nós, isso aqui é só o começo, vai acabar com o mundo inteiro. Então para quê? Ficar vendo na televisão também, todos os dias a mesma coisa, todos os dias. Mas a mudança está em nós, não está no outro, está dentro de nós. Agora a Yasmin está doida para falar alguma coisa aqui, né? Vira para ela. Comenta sobre ele. O que você entende de reconhece o cristão por suas obras? Cada um é reconhecido pelas suas ações. E para ser cristão, que ações são? Amar o próximo. São ações boas. São boas ações. É isso mesmo. O que Jesus ia ensinar? O que Jesus quer? Veio ensinar pra gente. Pra gente respeitar o próximo, pra gente amar o próximo. Isso. Tá certinho. Ser carinhoso. Caridoso, né? E outra maior ainda, né? Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizesse. Essa é a maior de todas. Porque se nós fizéssemos para o outro o que nós gostaríamos, não precisaria nenhuma religião. Essa máxima já seria suficiente para salvar a humanidade inteira, se a gente fizesse isso. É que nós estamos muito mais preocupados com os nossos problemas. Nós estamos preocupados com a nossa razão. Só nós temos razão. Enquanto que às vezes a pessoa nos desafia a pensar diferente, só por isso nós já ficamos contrariados com ele. Já não gostamos mais dele. Ele falou o contrário ao que eu disse. Mas estamos num mundo cheio de erros e acertos. Aprendizado. Aprendizado constante. Então muitas vezes nós temos que agradecer os nossos adversários. Os nossos adversários. Religiosos principalmente. Nós queremos que todas as pessoas pensem igual nós pensamos. Mas não é assim. Cada um tem a sua verdade. Cada um expressa o que aprendeu, o que teve como lição. E às vezes traz de longas datas, não é? De vidas pretéritas, ensinamentos que estão enraizados ainda dentro dele. E é difícil a mudança, conforme nós falamos. É difícil aceitar. E aceitar que o outro está certo e nós estamos errados também é muito mais difícil. Muito difícil. A árvore que foi podada ao longo do tempo, o Evangelho de Jesus, que foi pregado de N maneiras por aí, por todas as religiões, que todas são boas e seguem todos, colocam todos os ensinamentos de Jesus. Mas o poder às vezes sobe a cabeça daqueles que estão dirigindo as religiões. O poder, quando nós falamos que para conhecer uma pessoa realmente, dê poder para ela. E aí você vai conhecer realmente quem era aquela pessoa. E é verdade isso. Então isso às vezes sobe, né, deixa a pessoa um status de que ele é melhor do que os outros. Ele sabe mais do que os outros. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Dentro da nossa doutrina, da doutrina dos Espíritos, nós não temos essa hierarquia. E foi uma grande sacada de Kardec da espiritualidade. Porque quando se dá poder para as pessoas, elas às vezes aproveitam da situação. Infelizmente, Kardec, ele não deu essa instrução, só que muitos seguem isso, né? Em Kardec não tem a hierarquia, só que na prática acontece diferente. Mas muito mais por ignorância das pessoas que estão seguindo, né? Alguns líderes religiosos, alguns dias.
nós na doutrina espírita, Não é para existir não isso. é para existir, e a única pessoa, o nosso líder maior é Jesus. Quando foi perguntado, né, lá no Livro dos Espíritos, está bem claro isso, né? Quem é que nós devemos seguir como modelo e guia? A espiritualidade foi muito sábia em colocar: vide Jesus. Ou seja, vide o que ele fez, as coisas que Jesus fez. Não existe nada reprovável no que Jesus deixou para nós. Então, ele é que nós devemos seguir em todas as circunstâncias. Em todas as nossas dúvidas, pergunte a Jesus o que fazer. Troque de lugar e veja o que ele faria. E aí nós estaremos seguros de que estaremos acertando de novo tudo que nós desejamos para as nossas vidas. Eu encerro a minha parte aqui já. Você vai falar alguma coisa também, Luiz? Eu entendo um pouco o texto aqui, no início, né? Reconhece-se o cristão por suas obras, né? Aqui Jesus faz um apelo também, né? De que não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, conforme ele disse. Então, aí é um apelo às religiões, né? Que tem muitas pessoas de todas as religiões, não estou excluindo nenhuma, que acha que porque está frequentando, está estudando, está frequentando uma religião, acha que por esse motivo já está garantido o lugar, né? E não é pelas obras que a pessoa faz. Jesus não trouxe religião nenhuma. Nem tampouco, na minha opinião, o Espiritismo é uma religião. Ele tem a filosofia que dá o direito da condição moral de quem a segue, né? Então, a moral do Espiritismo que deixa a pessoa num status de evolução que se faz ver Jesus nas obras dele. Então, isso foge à religião, na minha opinião. Na minha opinião, foge. É as ações, as obras, o amor que Jesus veio trazer para a gente, né? Que ele veio ensinar para a gente. O amor indiscriminado por todas as espécies, não é só pelos humanos, não é uns aos outros, só da raça humana, é os animais, é a natureza. É como um todo, é um amor que abrange tudo. Então é uma coisa muito mais profunda, né? Reconhecer o cristão pelas obras. É muito profundo. Então o Evangelho, conforme o Hélio falou, de você dispensar alguns momentos do seu dia para o Evangelho, além de você ler, né, explicar e estar junto com a sua família, dividindo esses ensinamentos dos Espíritos e de Jesus, você vai estar estudando isso, né? Para ler. Eu acho assim, o Espiritismo veio para explicar o que Jesus trouxe, né? Só que ainda assim a gente ainda não entendeu o que os Espíritos trouxeram também nas obras. Então a gente faz aquela leitura superficial e comenta um pouquinho. Mas acho que estudando, entendendo, buscando várias óticas para você chegar num ponto comum, para tentar entender um pouco o que esses espíritos evoluídos que vieram trazer esses ensinamentos todos que Kardec codificou. Então, eu acho que a gente precisa disso. Esse estudo que a gente tem feito diariamente, embora não seja um tempo muito grande, né, em torno de 40 minutos, né, uma hora, mas eu acho que está trazendo bastante conhecimento para a gente, a gente está lendo de uma forma diferente, né, conversando com vocês assim pelo Facebook, parece que está fluindo outras coisas na cabeça. Então está sendo uma experiência maravilhosa para nós e a gente espera que esteja sendo para vocês também, tá? Mais alguma coisa? Não, foi bom você falar nesse início aqui, porque me passou despercebido uma coisa que eu gostaria de colocar. Da árvore da vida, da colheita, conforme fala aqui no texto, da colheita da árvore da vida, da colheita do Evangelho de Jesus, através do estudo, da leitura, mas também da prática do Evangelho. Nós somos mestres em aprender, mas
Demora para praticar. somos muito lentos ainda na prática do Evangelho de Jesus. Algumas pessoas praticam muito mais do que leem o Evangelho. Estão com, vamos dizer, com o coração mais ligado. Acho que é condição de evolução. De né? evolução, de de cada pessoas um. assim. E outros já não. Quantas pessoas, né, não no nosso tempo, mas há um tempo atrás, dentro do Espiritismo, quantas pessoas eram analfabetas, né? Sabiam muito mais. E tinham muito mais, vamos dizer, sabedoria do que nós na prática do Evangelho de Jesus. As pessoas mais simples, não é, praticavam o Evangelho talvez muito mais. Lembra da minha avó, né? Marieta. Exatamente. Uma senhora que nasceu no Líbano, analfabeta, não sabia ler nem escrever. Nasceu numa propriedade rural, né? E ela tinha um conhecimento cristão, e mesmo sendo daquela região conturbada, né? Por causa de religião, de guerra, tudo, mas uma sabedoria cristã impressionante. E nunca conseguiu ler, né? Não leu a Bíblia, não leu nada. Mas o que ela trazia dentro do coração dela. Ensinou muita coisa pra gente, muita mesmo. Muito bem. Então, para que nós reconectemos de novo com a espiritualidade maior que nos acompanha essa noite, vamos serenando as nossas mentes e os nossos corações, buscando a Jesus, nosso divino mestre e companheiro, que também é médico das nossas almas. A Ele vamos pedir no dia de hoje, pelas pessoas que estão passando pela doença, pela contaminação do vírus e estão internados nos hospitais. Profissionais de saúde. Todos os profissionais que estão trabalhando na saúde, nos hospitais, nas clínicas, tratando diretamente com as pessoas infectadas, pedimos que a mão misericordiosa de Jesus os proteja, para que não se contaminem. Pedimos também por todas as pessoas que estão adoentadas, também nos hospitais, Depressão. com as depressões de todos os dias, com a ansiedade doentia. Pedimos a Maria Santíssima, a Mãe amorosa de todos os seus filhos que estão na terra, que ela interceda por nós, nos cobrindo com seu manto de luz, nos protegendo contra todas as investidas do mal. De Maria, busquemos a Deus, nosso Pai, Criador da vida, que nos criou a sua imagem e semelhança, e como Pai amoroso e justo que é, nos protege desses males que acometem a terra nos dias de hoje, deixando-nos confiantes no porvir, com esperanças de que tudo isso passará e nós continuemos no trabalho de todos os dias, auxiliando aqueles que nos procuram, dando o melhor de nós em benefício daqueles que estão sofrendo as agruras da matéria, muitas vezes sem o alimento em casa, que nós possamos ser aqueles a quem Jesus escolheu para propagar o seu evangelho de luz. Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite. E agora, com a prece do Pai Nosso, nós encerramos o evangelho de hoje, em nome de Jesus. Pai nosso, Fica ali do lado dele. Vamos lá, né? os dois. Vai, ora para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Encerramos por hoje. Aí o vovô falando, amo vocês aqui, ó. Eu queria registrar aqui também, no início a gente comentou da Roberta, né, da ação que ela e a amiga dela fizeram ontem, da doação das cestas, e hoje eu saí e vi pelas ruas da cidade aqui de Jacareí pessoas entregando lanches e sucos para os moradores e para alguns dependentes químicos que estão nas ruas. Então eu achei isso muito bacana, eles estavam com a máscara, estavam com álcool gel na mão e mesmo assim estão se prontificando a levar esses alimentos a esses irmãos que estão ao léu, né? Estão nas ruas aí sem nenhum cuidado, né? Então parabéns a todos que estão envolvidos nisso e vamos nos ajudar, vamos procurar dividir o que a gente tem com esses que não tem nada. Né? Isso vai fazer de nós pessoas mais felizes num momento como esse, de pandemia, de surto, de pessoas em depressão por estarem em casa, de muitos idosos que estão ficando nervosos em casa, né? Inclusive minha avó hoje que saí nervosa, porque não quer mais ficar em casa, que não tem ninguém na rua, então ela não vai se contaminar. Então, como que a gente vai explicar, né? É difícil, ela tem 83 anos e tá difícil. Então, assim, vamos nos ajudar, vamos tentar passar por tudo isso com a fé que a gente adquiriu e acreditando em todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, que a espiritualidade todos os dias nos orienta. Vamos passar por tudo isso, se Deus quiser, logo, mas com muita fé. Muito bem, boa noite a todos então. Se cuidem, né? E amanhã às 9 da noite nós teremos de novo outro evangelho para a nossa meditação e para a nossa melhora, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus. Saudade de todo mundo, hein? Logo, logo vamos estar juntos. Beijo para todos.